Boa noite, pessoal. Acho que estamos ao vivo, se tudo deu certo, depois de um minuto de desespero aqui que eu não consegui iniciar com pontualidade psicanalítica que não achava o botão. Então, sou Tamires, sou psiquiatra formada no Clínicas e hoje tenho uma missão de mediar uma conversa com duas pessoas muito queridas e nós iniciamos, né, a discussão sobre psicoterapia e pesquisa com a professora Neuza. Então, para quem não conhece, a professora Neuza Siga da Rocha é professora adjunta do Departamento de Psiquiatria e Medicina Legal da URGS, pós-doc CNPq e PRODOC CAPS, coordenadora e supervisora da residência em psicoterapia do Clínicas, coordenadora do curso de extensão em psicoterapia de orientação analítica do CELG, coordenadora do grupo de pesquisa em inovações e intervenções para a qualidade de vida. Então, vinheta, não tem vinheta, deixa eu ver como é que eu ponho a pessoa aqui. Vamos ver se vai dar certo. Gente, é muita gente, olha só quantos amigos. Mas cadê a professora Neuza para botar e falar comigo? Ai, que desespero. Ah, sim, eu posso pesquisar, né? Esperta. Neuza, você está entre nós? Será que eu continuo vivo falando tudo isso com as pessoas? Tá, gente, calma, vai dar tudo certo. Em algum momento, a professora Neuza será incluída aqui a qualquer momento. Tô ficando nervosa. Prof. Neuza, cadê você? Bom, vou conversar com as pessoas que estão acenando para mim. Lucas, oi. Vamos ver de novo, vamos tentar. Mais uma vez, caçar a professora Neuza. Aqui não encontro. Bom, última tentativa de localizar a professora. Achei! Que nervoso. A qualquer momento agora começar. Ah! Sim. Pronto, fui salva. Aqui Então, estamos nós. estamos aqui. Bem-vinda, prof. Prazer Muito... falar contigo aí sobre um tema tão importante agora como colega, depois de tanto aprendizado junto. Ai, que legal. Estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Queria agradecer muito a diretoria do CELG, o Félix e a Luísa, pelo convite e compartilhar hoje contigo e com a Aline, né, as nossas ex-alunas. A gente tem um grande orgulho de vocês, da caminhada que vocês percorreram, né? E a gente fica muito feliz que vocês escolheram a área que a gente gosta tanto, que é a psicodinâmica, né? A psicoterapia de orientação analítica, e no caso da Aline, a psicanálise, né? Então já podemos começar? Acho que sim, vamos lá. Então, na verdade, hoje eu gostaria de apresentar aqui alguns dos dados das pesquisas que a gente tem realizado lá no ambulatório de psicoterapia, lá do Serviço de Psiquiatria do Hospital de Clínicas, tá? Que é fruto do trabalho dos alunos do nosso grupo de pesquisa, que eu coordeno, o ICOL, que tem buscado enfrentar algum desses desafios que a gente tem encontrado na pesquisa de psicoterapia, em particular a psicoterapia psicodinâmica ou de orientação analítica. Então, um primeiro desafio que a gente encontra é o de estudar as psicoterapias de orientação analítica no contexto dos transtornos mentais, né? Em pacientes que, na nossa amostra, quase 30% tem tentativas de suicídio, hospitalizações prévias e 70% usam medicação. Bom, vocês duas conhecem muito bem esses Sim, pacientes, pesado, né? né? E Muitas vezes talvez, centro de referência é isso aí, né? A gente recebe é, vários que são refratários de outras técnicas e aí até para selecionar sempre era uma questão, né? Para quem a gente vai indicar, como faz. exatamente, aí o grande trabalho lá que as professoras da triagem fazem, né? A Simone e a Stefânia, duas grandes referências nossas também aí na pesquisa em psicoterapia psicodinâmica, né? Então, é importante a gente falar da relevância, então, dos tratamentos psicoterápicos para os transtornos mentais
que isso já é bastante comprovado na literatura. Saiu recentemente uma mega análise de meta-análises mostrando o impacto, então, das psicoterapias no tratamento dos transtornos mentais e com tamanhos de efeito similares aos tratamentos farmacológicos. Isso é Uhum. altamente relevante a gente saber e informar quem está nos ouvindo, né? E também mostrar que existem meta-análises também mostrando tamanhos de efeito altos para as psicoterapias psicodinâmicas. Então, que muitas Pois eu ia vezes perguntar em se faz. seguida, prof, assim, se essa meta-análise ela diferenciava as técnicas, como é que estava isso aí? Na verdade, ela não diferenciava as técnicas em particular. Essa meta-análise que eu estou falando é Uhum. específica de psicoterapia psicodinâmica, Ah, que legal. Uhum. sumarizou os estudos que mostravam o efeito das psicoterapias psicodinâmicas. E os tamanhos de Uhum. efeito até maiores do que essa mega análise que juntou todos os transtornos Uhum. mentais. Se a gente for ver, os tamanhos de efeitos variavam de 0,78 a 1,8. Então, tamanhos de Uhum. efeitos considerados grandes. Uh, Seguindo nos desafios, então, que a gente está tentando responder, eu vou tentar organizar em 5, né? O primeiro deles é como medir fenômenos tão complexos, né? Isso é uma Sim. questão que a gente se faz. É possível medir fenômenos tão complexos? A gente acredita que sim, como qualquer medida subjetiva com um certo grau de erro da medida, mas a gente acredita que sim. A gente fez um estudo muito interessante, que foi a dissertação de mestrado da Cíntia Rebouças, que ela avaliou uma ferramenta de diagnóstico psicodinâmico, que eu acho que é importante também as pessoas conhecerem. E encontramos achados muito interessantes. Esse instrumento ele é composto por vários eixos e tem um eixo que mede a estrutura da personalidade. Uhum. E a gente conseguiu correlacionar essas falhas estruturais com mais internações psiquiátricas, mais tentativas de suicídio e mais sintomas psicóticos. Olha que Poxa, interessante, né? Então, a super. capacidade que essa ferramenta teve e que o diagnóstico psicodinâmico teve de avaliar esses desfechos que, na verdade, se a gente for pensar, são independentes, seriam, em tese, Uhum. independentes da estrutura, mas o instrumento foi capaz de mostrar. E, inclusive, doutora Tamires, a senhora, como editora da revista, está organizando um suplemento sobre esse instrumento, né, o OPD, que vai ter, então, a colaboração de artigos aqui da América Latina que usam essa ferramenta, já no Chile, Sim. na Argentina e na Colômbia, porque esse instrumento foi criado na Alemanha e está sendo popularizado aqui na América Latina. E a gente vai ter o prazer, então, de ter publicado na Revista Brasileira de Psicoterapia esse suplemento desse, desse estudo, né, que a gente Sim. fez e esses outros estudos da América Latina. O outro desafio que eu gostaria de falar é sobre como avaliar os desfechos, como avaliar Uhum. resultados em psicoterapia. Isso Claro. é um tema que ainda não há um consenso, isso varia de técnica para técnica, e o que às vezes prejudica a comparação entre as técnicas, né? E, em Uhum. geral, os estudos usam a melhora sintomática. E aí faz a gente refletir: será que a melhora sintomática é a melhor forma de avaliar Pois é. os resultados, né, Tamires, Sim, das claro. Nem psicoterapias? sempre o objetivo, claro, passa pelos sintomas, mas não necessariamente se restringe, né? E eu acho que ainda provavelmente vai tocar naquela questão da percepção de melhora, muitas vezes diferente, né? Em relação ao paciente percebe que está ok, atingiu os objetivos e o terapeuta ainda tem algumas outras expectativas ou vice-versa, né? Então, acho que é Exatamente. bem complexo a gente pensar Muito. A gente tem estruturado os nossos estudos a partir da perspectiva do paciente. do A gente está paciente, legal. interessado Uhum. em entender melhor a perspectiva do paciente. Então, a gente usa a medida de qualidade de vida, que tem sido uma medida que eu tenho estudado há Uhum. muitos anos, e
também estamos interessados em desfechos duros. O que são os desfechos duros? Porque, uh, por exemplo, dada a gravidade dos nossos pacientes, a gente conseguir que esses pacientes continuem vivos, ou seja, mortalidade é um desfecho duro, que eles não tenham tentativa de suicídio, outro desfecho duro, que eles não tenham reinternações e que eles usem menos medicações. Então, esse é o nosso foco muitas vezes para esses pacientes, além da melhor da percepção de melhora subjetiva, né, através da qualidade de vida, também poder ter essa medida objetiva de melhora desses pacientes, porque a gente vê... Prof, como é que fica ali, porque imagino que para fazer esse acompanhamento deve ser bem trabalhoso, né, de poder monitorar, assim, os pacientes que entram. Exatamente. Então, a nossa perspectiva também é de estudos naturalísticos, né, de não real life studies, né? A gente pega os pacientes da vida real, os pacientes que a gente atende no nosso ambulatório, não são pacientes escolhidos para um ensaio clínico, por exemplo, cheio de critérios de exclusão e inclusão, né? Então, esse estudo a gente acompanhou os pacientes por 1 ano. E a gente está terminando de coletar a amostra agora. Teremos futuramente, em breve, os resultados desse estudo. O outro desafio é a questão dos fatores inespecíficos, né, das psicoterapias. Aquele conhecido Dodo Bird Effect, que vem analogia da Alice no País das Maravilhas, que não importa o que você faça, tudo dá certo no final. Então, poder diferenciar isso, às vezes, né, aquilo que é específico da técnica, aquilo que é um fator inespecífico de qualquer psicoterapia. E a gente fez um estudo muito interessante avaliando aliança terapêutica e qualidade de vida. Essa foi a dissertação de mestrado do Guilherme Barbizan. E a gente encontrou, olha que interessante, uma correlação positiva de aliança terapêutica com qualidade de vida apenas para os pacientes em terapia psicodinâmica. O que vai um pouco contra a ideia de que a aliança terapêutica é um fator inespecífico. Nós que trabalhamos no referencial psicodinâmico, a gente sabe que a relação com o terapeuta é constantemente o nosso trabalho. Claro. Né? Então, a gente acredita que ela é... A comparação foi com outras técnicas? Sim, a nossa amostra tinha TIP e TCC. E essa correlação só apareceu para dinâmica. Na psicodinâmica. E que foi um achado muito interessante, porque muitas vezes para a gente mostrar diferenças, a gente precisa de N enormes. E esse foi um N de 80 pacientes, e a diferença já apareceu. Um outro desafio é a questão de mostrar que as psicoterapias, elas têm efeito no cérebro. Elas atuam no cérebro. Né? Então, a gente fez um estudo, uma revisão sistemática da literatura, que avaliou o BDNF, que é uma proteína responsável pelo neurotropismo cerebral. E a gente encontrou que na maioria dos estudos que fizeram um acompanhamento desses pacientes, o BDNF aumenta após os pacientes se submeterem à psicoterapia. E esse estudo faz parte da tese de doutorado do Felipe Claudino e do Leonardo Gonçalves, que são meus alunos. E agora a gente está preparando para analisar na nossa amostra. Que então tem TIP, TCC e POA, e uma limitação desses estudos, não tem nenhum estudo, tem alguns estudos que a Simone fez, mostrando a alteração do BDNF, mas estudo com amostras maiores, não tem estudos de POA, de psicoterapia de orientação analítica. Então, o nosso estudo vai também preencher um pouco essa lacuna claro. da literatura. E por fim, eu gostaria de falar um pouco sobre esse contexto atual, né? O contexto da pandemia, que nos colocou numa realidade diferente, né? Que é
esse contexto das psicoterapias online, né? Que Uhum. embora E abruptamente, né? Sem muito assim, planejamento, serem foi necessário se adaptar e deve ter sido bastante desafiador, né? Particularmente num cenário de ensino, de saúde pública. muito desafiador, muito desafiador. E a gente se questiona, né? Porque assim, a liberação para a gente atender online é temporária em tese, né? Para os Uhum. psiquiatras. Sim, Embora na psicologia isso já fosse regulamentado, né? regulamentado Uhum. e na psiquiatria ainda não. Então a gente tem uma licença em tese temporária. Então é importante a gente produzir evidências de que esses Claro. tratamentos são eficazes com possíveis limitações, né? E a gente conseguir determinar quais são as vantagens e quais são as desvantagens do uso dessa nova tecnologia. E felizmente o nosso PPG foi contemplado agora com o edital da CAPES. Então a gente vai conseguir fazer um estudo, né, a respeito dessas Com esse foco, né? psicoterapias online. Então Ah, nós que vamos bacana. entrevistar os pacientes, os terapeutas e os supervisores, Uhum. não só do nosso hospital, mas da maioria dos centros de formação em psiquiatria. O São Pedro, o Conceição, a Uhum. PUC, Todos Porto Alegre aqui. o Mário Martins, todos aqui de Porto Alegre. Legal. Então, já tem alguns alunos de pós-graduação envolvidos nesse projeto. A gente está na fase de finalização agora do protocolo e a gente vai conseguir responder um pouco melhor sobre essa nova realidade. Por enquanto era isso que eu tinha para Sim. falar. Não sei como é que eu estou no meu tempo. Tá, Uh, tá super dentro dele, tudo certo. Agora a ideia, né, é a gente poder trazer a Aline para a conversa, o que pelas limitações tecnológicas ainda não dá para fazer todas ao mesmo tempo, então sai a professora Neuza, a gente conversa um pouquinho com a Aline e depois as dúvidas e comentários assim que vocês estão colocando, a gente vai poder retomar num terceiro bloco, onde volta a professora Neuza e no quarto volta a Aline para conversar conosco. É isso então, por enquanto? é isso. Muito obrigada, Tamires. Tá. Até daqui a Eu que pouco. agradeço. Até daqui a pouco. Remover. Vamos lá. Adicionar a Aline. Ah, eu não apresentei a Aline. Bom, convidei para apresentar enquanto ela chega. Oi, Aline. Te botei Olá! assim de supetão, nem te anunciei, mas espera que eu faça isso agora. Para quem não conhece, a Aline é psiquiatra do Clínicas e formada pelo Clínicas, psicoterapeuta pelo CELG, doutora também em psiquiatria pela URGS, membro aspirante da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre e presidente da Associação Brasileira de Candidatos. E minha ex-colega de residência, Com o todo que é prazer. um grande prazer. E aí, Aline, o que tu me conta dos desafios Obrigada. da psicoterapia e soluções, por favor? Quero soluções simples, rápidas e de fácil execução. Não vou te iludir, não tenho essa pretensão, mas para trocar ideia, estou absolutamente disponível. Quero começar te agradecendo, Tamires, essa apresentação gentil, ter sido tua colega, foi um dos pontos altos aí dessa qualificação que tu foste listando. É um prazer para mim. Querida. Queria poder agradecer a diretoria do CELG também, em nome do Félix, da Luísa, quem fez o contato. É um privilégio estar participando e contribuindo, né, com qualquer atividade do CELG. Eu acho sempre um motivo absoluto de orgulho, porque o CELG vem junto com uma experiência afetiva, sensorial, dá para sentir um cheiro da casa da gente, né? Ai, muito. Que Então, bom, Aline, que tu tá falando todas essas coisas que eu gostaria de falar, mas nervosismo, né, faz apagar a na hora. gente vai compartilhando. Está indo muito bem. Essa tua tarefa é muito difícil, mas você está indo muito bem. Tá Então bem. é muito bom a gente estar aqui, estou feliz, me sinto de volta em casa, um lugar que é um ponto de partida e é sempre um retorno prazeroso. Dar seguimento, né, para o que a Neuza falou, eu acho que é um desafio absoluto, porque ela traz uma pesquisa contundente, importante, atual, quando ela remete ao online. E então poder manter essa discussão aquecida, eu acho que é uma tarefa e tanto, mas vamos lá. Coube a mim falar a respeito, né, da pesquisa, dos desafios, de premissas relacionadas a isso, né, sob a perspectiva da psicanálise. Antes de tudo,
deixar um abraço para todos os colegas, né? Afinal de contas, hoje é o dia do psiquiatra, então fica um abraço carinhoso, meu carinho, minha admiração. E acho que a gente está com uma comemoração em tanto hoje juntos aqui. O meu lugar de fala, e eu acho isso bem importante, Tamires, poder situar assim, os colegas, né, da onde que eu parto e onde eu me situo nesse momento. Então, eu falo como candidata, né, como uma analista em formação, que nesse momento participa, né, de uma pesquisa que eu vou falar um pouquinho mais agora, logo adiante. E também, ao longo desses últimos 8 meses, eu assumi um cargo, que é um cargo institucional, em que eu acabei assumindo como presidente da ABC, da Associação Brasileira de Candidatos, que é uma organização nacional que representa analistas em formação. E eu acho que essa experiência ela agregou muito valor a isso que eu vou trazer hoje, tenho essa sensação, porque me permitiu circular e conversar com colegas de todo o país. E é muito interessante como a pesquisa em psicanálise, né, de acordo com cada região, cada instituto, também circula de uma forma bastante particular. Então, eu acho que, só para poder situar, né, da onde que eu vou partir. Eu vou começar lendo rapidamente uma frase do Winnicott, que eu acho que é um ponto de partida bacana para a nossa conversa. Na década de 60, ele falou o seguinte: e a estatística é uma ciência? Pode ser utilizada para provar que a resposta a uma certa pergunta é boa, mas é a pergunta de quem? E de quem é a resposta? A estatística não poderia perceber essas mudanças, a de um paciente em análise. Eu tenho a impressão que essa é uma ideia, né, que de alguma forma, mais ou menos intensa, faz parte de todos nós, ocupa todos nós, no sentido de que, quando se trata de pesquisa em psicanálise, a gente está falando de algo que tem como matéria-prima o inconsciente. E isso é suficiente para a gente pensar que inúmeras subjetividades, então, passam a ser aprendidas, mensuradas. E aí vem o questionamento que a Neuza também tocou, né? Afinal de contas, como é que se mensura isso, né? Quando se tem algo tão subjetivo e difícil de apreender. Quer falar? Desculpa, fiquei com a impressão que quer falar. Tá. A pesquisa para o Freud, tá, ela está contemplada na compreensão de psicanálise desde 1976, em que isso foi escrito nos 2 verbetes de enciclopédia, em que ele propôs o seguinte, que a psicanálise compreenderia 3 fatores. Primeiro, o objetivo de um tratamento. Segundo, de uma disciplina científica. E o terceiro, que é o que a gente hoje está se ocupando, uma forma de investigação absolutamente importante de processos mentais. Então, isso na obra do Freud, né, ou seja, o aspecto da pesquisa, da investigação, já estava contemplado dentro da própria definição da psicanálise. Claro que a gente conhece que existem diversas abordagens de investigação, que eu acho que não vale a pena a gente se deter pelo tempo, mas todos nós, de alguma forma, somos mais familiarizados com isso. Pesquisas empíricas, pesquisas clínicas, pesquisas conceituais. Né? Pesquisa empírica em psicanálise, a gente tem um acesso mais amplo, ou seja, né, métodos quantitativos, qualitativos, as pesquisas de processo, de resultados. Quando a gente fala em pesquisa conceitual, né, a transformação dos conceitos ao longo do tempo. E a pesquisa clínica, que eu acho que a gente tem uma familiaridade maior e até um certo prazer, né, a partir da leitura dos casos do Freud, mas que muitos colegas pesquisadores advogam que não se trata, né, de uma pesquisa formal sob o argumento de que não pode ser replicada, né? A partir daí, eu tenho a impressão que existem 2 grandes vertentes, né, nesse mundo psicanalítico, que eu escolhi 2 autores para exemplificar, né, o Wallerstein e o Green. O Green tem um artigo, 2005, do International Journal, em que ele vai falar que a posição dele, naquele momento, era veementemente contra a pesquisa. O argumento dele era que a psicanálise é uma disciplina absolutamente única, sui generis, e que isso não pode ser pesquisado, a não ser dentro da própria sala de análise. Apenas nesse contexto teria validade. Sim. O Waller, a gente até pode compreender, né, o racional disso, mas assim, o momento que também a gente pensa, e talvez mais adiante possa falar sobre a relevância para a saúde pública, né, e todas as dinâmicas de funcionamento do sistema, essa posição nos cria algumas limitações, né?
Sem dúvida. Bom, mas aí eu acho que entra uma outra corrente, né? Que eu escolho, obviamente, muitos pesquisadores, né, se aliam a essa ideia de que não tem como pesquisar, porque a validade só estaria atrelada, né, quando a pesquisa é feita dentro de um consultório, dentro da sala de análise. Sim. Mas há um outro grupo bastante expressivo, e eu acho particularmente que crescente, que eu escolhi o Wallerstein, né, também numa referência de 2005, em que ele diz que ele discorda absolutamente dessa premissa, né, que a pesquisa não possa ser feita quando se refere à psicanálise. Porque na percepção dele, tanto pesquisas quantitativas quanto qualitativas dão conta, sim, de aprender a responder questões de resultados, de processos. Então, assim, são opiniões bastante antagônicas e que certamente vão ter prós e contras para um lado ou para o outro. O fato é que a gente pesquisa, né, psicanálise. E essa é uma impressão que eu particularmente tenho e que eu acho que se alia a uma série de outros colegas, que é a gente entender que a psicanálise, né, assim como outras ciências, precisa sim ser pesquisada. E eu acho que tem várias razões para isso. As duas principais que eu entendo têm relação com, primeiro, quando a gente pode, né, uma vez que a gente possa sistematizar e de alguma forma validar esses resultados, eu tenho a impressão que o diálogo, a interlocução, né, com outras áreas de saber, com outras ciências, se torna absolutamente mais fluido. E eu acho que a gente ficar, né, herméticos, fechados em espaços nossos, a gente perde uma oportunidade absolutamente valiosa de trocar, de compartilhar e de, consequentemente, expandir. A outra questão que eu penso é que a pesquisa precisa sim ser feita, porque, caso contrário, a gente pode ter uma tendência a se acomodar e se alojar em lugares em que há dogmas e certezas absolutos, né? Então, eu acho que a gente precisa ir em busca de algo que possa, de novo, né, sistematizar esse conhecimento. E a Aline, aproveita a tua pausa aí para fazer uma observação. A gente também não pode idealizar a pesquisa de uma maneira, né, que espere que ela vá fazer jus à vida tal como ela é, assim, com total precisão, né? Porque nem a pesquisa quantitativa dá conta de muitos fenômenos que a gente assume que são objetivos, depois vamos ter tempo para discutir isso, mas que dirá esses fenômenos que passam, inclusive, pelo não verbal, né? Então, não é pouca coisa aí que a gente está discutindo, né? Não, se a gente se focar no aspecto cognitivo, né, desses processos, a gente perde uma parte enorme, né, do humano e da psicanálise que tem a ver com intuição, né, que tem a ver com apreensão de sentidos, de sensorialidade, e isso de fato a gente não mensura. Mas tem toda uma outra parte que é possível de ser mensurada, né, e que a gente pode a partir disso fazer aproximações. Se é o ideal, não sei, mas eu acho que é o mais perto do possível e me parece que nos oferece a possibilidade de pensar, o que por si eu acho valioso. E expande a própria psicanálise, né? Nessa tentativa, nessa busca. Sem dúvida. No ano passado, tu falou em expandir a psicanálise, me lembrei. No ano passado, em outubro, eu fui convidada pela SPPA para falar sobre pesquisa, justamente. E era uma mesa com Cláudia Zeric, com a Maria Lucrécia Zavascki, com o César Brito e com o Augusto Ferrari, e que nós discutimos o tema da pesquisa. Eu fiquei muito curiosa para saber o que a gente sabe, o que Green pensa, Wallerstein, né? O que grandes autores, psicanalistas pensam a respeito. Eu fiquei curiosa para saber o que os meus colegas, né, que estão em formação, pensam a respeito da pesquisa. Então, eu fiz um questionário e enviei para colegas de toda a América Latina. Me responderam. Foi muito bacana, foi muito bacana. Respostas, assim, ensaios, não eram respostas de um parágrafo. Os colegas ofereceram ensaios brilhantes, geniais, assim, com as suas colocações, que foi muito importante. Eu fiz 3 perguntas, Tânia, né? Uma delas era qual é a primeira coisa que vinha à mente, né, quando o colega lia pesquisa e psicanálise? Primeira palavra. A segunda era se um seminário fosse oferecido, né, na sociedade desse colega, se ele se inscreveria e por quê? E a terceira, um seminário de pesquisa, né? E a terceira, de que maneira a pesquisa poderia ou não auxiliar na psicanálise clínica? Essa última pergunta, as respostas foram muito ricas e alguns colegas se detiveram num ponto que associaram que a pesquisa pode sim auxiliar a psicanálise clínica quando se trata de pesquisa com método psicanalítico. E aí eu acho que tem uma diferença importante
é que antes de me debruçar mais sobre o tema, eu particularmente não tinha uma clareza dessa diferença, que é a pesquisa em psicanálise e a diferença disso para pesquisa com método psicanalítico. Pesquisa em psicanálise, né, aquela pesquisa que se apropria, que utiliza conceitos, esquemas psicanalíticos, mas que é aplicada em outros cenários clínicos, teóricos. Já a pesquisa com método psicanalítico é uma pesquisa que utiliza o método em si, ou seja, dentro da sala de análise. E muitos colegas mencionaram que essa pesquisa, sim, eles acreditam, esse tipo de pesquisa, sim, possa auxiliar e possa aprimorar a parte clínica. Bom, e aí eu chego mais ao fim, né, a algo que eu mencionei no início, que é essa pesquisa que atualmente eu estou participando. Comecei recentemente a participar. A IPA, né, International Psychoanalytical Association, quando a gente entra no site da IPA, logo na página principal, uma das principais abas ali que nos é apresentada é a aba da pesquisa, né? A IPA tem um espaço importante para pesquisa e um dos tipos de pesquisa é algo que eles chamam grupos de trabalho, os working parties. A SPPA, por exemplo, tem 3 grupos. Um que é coordenado pelo Cláudio Ezeric e pelo Sérgio Lokovics, um outro coordenado pelo Caliche, pela Maria Cristina Vasconcelos, e um outro pelo Rudiero Levi e pelo César Brito. Isso começou nos anos 2000, tá? Pela Federação Europeia de Psicanálise. E, essencialmente, bom, e aí o David Tucker, então, criou um tipo de grupo de trabalho, que é um grupo que eles se propuseram a avaliar a especificidade, tá? Existem vários objetos de exame. Esse grupo se propôs a avaliar a especificidade. E, a partir de 2009, se eu não estou enganado, 2009, um grupo da América Latina se constituiu, em que o César Brito e o Rudiero fazem parte. O que é o tal do Working Party? É um tipo de atividade em que vários colegas, coordenadores estão em sala, alguém leva um material, e alguém observa esse processo e analistas se reúnem para poder entrar num esquema de imersão em que começa uma associação livre. Então, um grupo de colegas entra num sistema de associação, de sonhar coletivo, em que impressões vão sendo trazidas e por aí o trabalho vai se constituindo. O grupo de Paris, que é um grupo que a partir disso, então, se reúne a cada 2 meses para avaliar esse material, vai lá, se reúnem, escutam o que foi produzido. Os working parties daqui duram 2 dias, essa imersão. Ficamos 4 horas no primeiro dia juntos, 4 horas no segundo, mergulhados nesse processo de associação livre a partir da leitura do material do colega. E esse grupo, então, dito Grupo de Paris, se reúne, escuta esse material, escuta as anotações, lê, né, as observações do observador. As gravações são áudio, Aline? São áudio com autorização, sim. Com autorização, isso fica num espaço, obviamente, privado de sigilo. E aí, esse grupo começa a associar em cima daquele material. O que eu quero dizer com isso? Primeiro, existe uma primeira elaboração, então, por parte do colega que produz esse material que leva para o grupo. O grupo vai trabalhar e vai criar narrativas em cima dessa primeira formulação que o colega fez para produzir dialogar. Um outro grupo em cima, né, desse material que já é um produto, já é uma confecção desse trabalho que o grupo fez. Então, é um trabalho em camadas, né, e num espiral crescente que o objeto de estudo vai mudando. O Rudiero faz um questionamento, numa abertura de um simpósio ele fez, se a gente não está lidando com uma nova episteme, ele disse. Os working parties não são uma nova episteme, né? Com uma nova sistematização comprovada cientificamente. Eu trago só para apresentar que é um outro tipo de pesquisa, dito uma pesquisa em ação, com outras premissas, mas que essencialmente se propõe, eu acho, a 2 questões importantes da psicanálise, né? Que é avaliar o aspecto da subjetividade e que também é dar espaço para a existência de múltiplas verdades. Quando se trata de seres humanos, nós sabemos que isso é importante ser contemplado também. Tamires, eu acho que eu devo ter, não sei se eu não estou no meu tempo, né?
Eu estou privilegiando que vocês nessa primeira rodada possam falar, assim, até concluir a ideia, e depois a gente divide o tempo restante para as perguntas. Bem, eu tentei, assim, de alguma forma, passar desde, né, pesquisa empírica, clínica, conceitual, em direção a esse tipo de pesquisa em ação, né, que com os Working Parties a gente tem o privilégio de poder participar de uma forma absolutamente criativa e intensa, né, de pesquisar psiquismo. E o professor Ruggiero, ele também faz isso, né? Ele baseia neste método o que ele proporciona como supervisão coletiva ali no CEPOA. Eu tive o privilégio de ser, né, supervisionada por ele e até nesse processo de levar um caso, ele tenta, né, ele explica sobre os working parties e tenta que a turma de supervisão faça livre associação em cima do material, né? E independente do que a gente vá refletir sobre a teoria da ciência ou filosofia da ciência, sem dúvida o processo em si enriquece clinicamente, né? No mínimo a gente aprende muito no processo e se dá conta de fenômenos de uma maneira muito criativa, muito espontânea, né? E se desapega, né, Tamires, da ideia de que a gente precisa necessariamente, né, de uma história detalhada, como a gente está acostumado assim, a trabalhar, e que a gente pode entrar num sistema de associação, de devaneio, né, de um trabalho realmente de inconsciente, produzindo novas narrativas. E uma coisa que os coordenadores dizem com frequência é que é impressionante a quantidade de material, de conteúdos, né, que não constam nas dialogadas e que vão surgindo nesse processo e que de fato se confirmam, que mostra, né, que de alguma forma isso de fato se comunica. Então tá, Aline, agradeço a explanação, foi muito bom, muito interessante ouvir essa primeira rodada. Voltaremos com as dúvidas e agora chamar a professora Neuza de volta, tá bom? Ok. Até mais. Obrigada, até mais. Eu vou ver ali. Vamos lá agora. Aqui, professora Neuza chamando de volta. Prof, estamos de volta. Olá. A rodada de perguntas e respostas. Queria fazer alguns comentários aí da explanação da Aline, né? Concordo muito com as coisas que ela falou, uma perspectiva super interessante, né? Muito interessante. E realmente acho que essa dicotomia, às vezes, ela é contraproducente, né? Uma coisa ou outra, né? É uma Sim. coisa e outra, cada um com a sua perspectiva, né? E concordo muito quando ela fala a preocupação que ela traz da psicanálise se afastar muito da ciência ou se afastar da academia, né? Isso pode ser relativamente perigoso, esse hermetismo, né? Então, acho que é muito importante a psicanálise dialogar com a ciência empírica e com a academia, eu acho que é fundamental. Eu não sei as perguntas, As perguntas podem surgir, vamos ver se o pessoal manda, né? Se tem alguma dúvida, mas de qualquer maneira, enquanto eles mandam aqui, porque também mandaram antes, eu teria que rodar aqui para tá bem. Não, então eu mas segui vou fazer a minha, tá? Se eu puder. Claro, Já fica à aproveito eu vontade. mesmo e já pergunto. O que ia te perguntar, professora, que assim, muitas vezes a gente fala, né, em termos de pesquisa, nos desfechos positivos, até como a gente conversava há pouco de melhora sintomática, ou além disso, expandir, né, para a qualidade de vida e tudo mais. E os efeitos adversos, né? Isso é um assunto que se pesquisa, como é que está isso aí, o estado da arte sobre esse outro lado, né? Ótima pergunta, Tamires. Uma pergunta essencial, né? A gente não costuma pensar sobre isso, né? Principalmente dentro da perspectiva psicanalítica, não é comum de ter estudos a respeito dessa questão. Existem alguns estudos sobre efeitos adversos, principalmente de terapia cognitivo-comportamental, e existe uma série de itens, vamos dizer assim, que a gente tem que estar atentos para que a gente possa suspeitar que aquela psicoterapia
pode não estar sendo, pode estar ocorrendo efeitos adversos ali, Sim. né? Não, isso pode ser difícil Principalmente, diferenciar até do sofrimento, que é parte do processo, né? Que é parte do caminho exatamente, da melhora, inclusive. exatamente, é uma linha tênue, né? É uma linha tênue. O que que a gente vai considerar como efeito adverso, por exemplo, quando uma psicoterapia está se arrastando sem evidência de maior resultado aí a partir da perspectiva do paciente, né? Eu acho que isso Pois é. também é importante de se ressaltar. Ainda mais eu acho agora, né, nesse cenário, professor, assim, de psicoterapia remota, né, o quanto isso também impacta de alguma forma, né, eu percebo, não sei como é que isso tem sido visto, mas às vezes, pelo menos no início, a gente fica até um pouco mais reticente, né, de tocar em algumas questões, assim, que talvez desorganizem a pessoa. Acho que no início, quando todo mundo migrou para o online, a minha impressão, assim, nas conversas informais com colegas, é que todos estavam muito cautelosos, assim, né, para que linha a gente ia seguir trabalhos analíticos quando a situação real do mundo e do próprio setting já era, por natureza, estressante, né, a gente não conseguia, de alguma forma, contar com a segurança da sala. Então, eu percebi assim o início da conversa durante a pandemia, muita cautela, muito, né? Vamos cuidar aqui para não desorganizar os processos que estão em andamento. Não sei se isso chegou a O que que a aparecer de gente alguma forma. percebeu? O que que a gente percebeu que num primeiro momento o assunto da pandemia era muito frequente. Então, assim, a realidade objetiva, ela era tão impactante que isso que aparecia no diálogo, no discurso dos pacientes. E à medida que o processo foi andando, né, os pacientes conseguiam ir entrando para o subjetivo, entrando para os seus conflitos que seguem existindo, né, os seus conflitos intrapsíquicos seguem existindo a despeito da realidade Uhum. externa, vamos dizer assim. Na população que a gente trabalha ali no Hospital de Clínicas, a gente vê muitas limitações econômicas e Claro. limitações de privacidade, de ter um setting adequado para fazer a psicoterapia dentro da sua própria casa, de não ter acesso adequado à internet. Então, essas são as principais barreiras que a gente identificou num primeiro De momento. E, primeiro claro, momento. sempre a preocupação da ocorrência de alguma situação de emergência, por exemplo, né, Sim. durante a terapia online. A gente fez um manual para os residentes explicando como que deveria ser o setting, quais os elementos que deveriam ser necessários antes de começar a consulta. Então, quando a gente começou, os residentes, os supervisores já estavam relativamente, né, preparados, porque ninguém estava muito preparado para o que está acontecendo conosco. Sim, tem perguntas que surgem do próprio percurso, né? Assim, não só essa questão do setting físico, mas a sobrecarga também que muitos colegas relatam e a gente experimenta de muitos atendimentos nessa via, né, online, como isso pode ser, qual é o impacto na mente do próprio terapeuta, assim, né, dessa mudança toda de forma de estar perto dos pacientes, né? Então, acho que Exatamente. material para pesquisa a gente tem super vasto, assim, né? Por É, força é o que a dos gente eventos desse ano. é o que a gente pretende fazer nesse projeto agora. E, e realmente são situações que a gente tem um certo grau de dúvida. A gente sabe que está sendo possível, Uhum. né? Vamos dizer assim, melhor isso do que não ter, mas a gente não sabe exatamente o que está se perdendo, o que está se ganhando, né? Claro, porque ao mesmo tempo, né, alguns outros relatos também são de que pacientes com algum determinado perfil conseguiram, inclusive, falar sobre coisas que eram mais difíceis de acessar no contato pessoal ali, físico, né, ao vivo.
em 3D, né? E o que que isso pode significar das resistências, o que que isso pode significar dos benefícios. Então, assim, a conversa é longa, né? Muito, muito, e muito interessante. Que tipo de perfil de paciente se sente melhor? Aqueles que não conseguem fazer, não só por barreiras econômicas, mas por barreiras da própria condição clínica. Sim, Então, tem várias questões aí a serem examinadas. E a nossa preocupação com a nossa população, e a gente pensou desde o início que a gente tinha que priorizar o atendimento dos pacientes, e conseguimos nos organizar para isso, porque a gente sabe o quanto é importante, né, manter, manter o vínculo com o terapeuta, manter o vínculo claro. com a terapia nesse momento de pandemia, né? Então a Sim. gente se preocupou muito Não, e em o capítulo realmente. de ensino em psicoterapia também é todo uma outra live, né, para a gente fazer, assim, nos contar os Exatamente. detalhes desse processo de ensinar, né, ali no nosso cenário, um psiquiatra, alguém que vem com uma formação médica de base, né, e como a Aline contava ali, né, a gente muito focado em sintomas e tudo, e fazer essa mudança para o modo psicoterapêutico de raciocinar, de aprender, inclusive, o outro, num tempo em que esse aprendizado é predominantemente online, não deve ser simples, né? Acho que vocês estão se esforçando um monte para poder adaptar sem perder a riqueza, né, do método, da supervisão e tudo mais. É um desafio. Eu coloquei aqui como mais um desafio. Realmente a gente não. Só depois que passar, talvez a gente consiga ter uma dimensão do que realmente foi, porque ah, agora o que a gente sente é que estamos fazendo o que a gente pode. Sim, Eu não tenho segurança que é muito. de afirmar o que está melhor e o que está pior. A gente está fazendo, Sim. né? O que neste momento significa muita coisa, né, Ah, pessoas? sim, com Estar certeza, fazendo, né? com certeza. É bastante, assim, estar fazendo coisas pelo bem do outro num momento, assim, também tão crítico do país, eu acho que tem um mérito enorme, né? Então, encerro aqui esse bloco contigo, agradecendo, né, por toda a dedicação também como professora, por toda a paciência, a continência, né, assim, ao longo do processo e reconhecendo, né, como é trabalhoso se tornar psiquiatra, mas a gente torna o processo também menos sofrido com os nossos modelos e com os exemplos. Então, te agradecer também nessa dimensão pessoal pelo teu papel na minha trajetória. Ah, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Então, tá, Beijo ficamos por grande. aqui hoje. Beijão. Tchau. Vamos ver, gente. Agora voltamos aqui com a Aline para comentários finais e perguntas que vocês tenham, gente, mandem, que eu vou tentar ler na medida do possível. Aqui, vamos ver. A Aline voltando. Estamos de volta, Aline. De volta ao vivo. Meus assistentes de palco achei que iam derrubar aqui todo, né? Meus gatos derrubar o cenário e deu tudo certo até aqui. Tudo Então vamos para a certo. reta So final. far, so good. Aline, um assunto que eu queria inserir, né, até dando continuidade ao teu raciocínio ali, né, do papel, da psicanálise, pesquisar, não pesquisar, é qual seria, né, como é que tu vê essa questão do pesquisador, principalmente um pesquisador que tem uma formação calcada na psicanálise, no mundo concreto, né? Assim, principalmente agora a gente tem ao mesmo tempo que a nossa live ocorre uma da SPPA acerca de fanatismo, né? Então eu acredito que o olhar psicanalítico possa nos ajudar também na compreensão de fenômenos sociais, coletivos, né? Então, claro que a dimensão clínica nos estimula e a gente, né, que gosta disso sempre se entusiasma e pode ficar falando horas e horas sobre o processo e tentando se debruçar nas nuances, nas diferenças, mas tem toda uma sociedade aí
a volta que é concreta com problemas às vezes muito graves, né? E quem sabe o olhar psicanalítico pudesse até nos ajudar a digerir, a processar esses momentos até de negação da doença, de negação, né, dos extremos. Então, queria te ouvir se tu pudesse falar um pouquinho sobre. A gente tem mais uma Tema hora. simples, assim, pergunta fácil. Mais uma hora, 1h30. Tem 2 minutos para resolver esse assunto aí para nós. Vamos lá. Nossa, tocas em pontos que, enfim, eu fui te ouvindo, fui pensando em várias coisas, claro que também estimulada, como tu disseste, está tendo a live da SPPA, né, com a Viviane Ondrazak falando sobre fanatismo, tu tocas no fanatismo, no negacionismo. Eu acho, enfim, tentando organizar aqui um pensamento linear que dê conta do tempo, mas eu acho, Tamiris, que essencialmente, embora pareça que existe mais, minha impressão é que esse assunto sempre existiu, né? Faz parte da história da humanidade, negação, fanatismo e comemorativos do tipo. A impressão que eu tenho, que eu acredito, é que o crescimento da humanidade basicamente é calcado, ou também é calcado, na capacidade, né, que nós temos de justamente articular o pensamento. Não sei, mas depois que há um salto, eu tenho a impressão que a partir disso portas se abrem e a cultura passa a mudar. Então eu acho que de forma muito resumida, porque a gente não tem muito tempo, mas eu penso que a premissa do assunto, assim, que eu sublinharia justamente que o papel do pesquisador é poder manter uma capacidade de ligação, uma capacidade de articulação, que busque uma conexão. Eu acho que, essencialmente, esse é o papel do psicanalista. Isso no que se refere a questões sociais, isso no que se refere a questões ligadas ao dito fanatismo, enfim, porque se a gente for pensar em um mundo fanatizado, né, o humano do ser humano sucumbe, né, não resiste. Claro. Então, de alguma forma, eu tenho a impressão que, em linhas gerais, e sem grandes termos psicanalíticos, mas o aspecto conectivo, de ligação e, principalmente, a capacidade de articular o pensar é o papel que a gente pode ter e pode assumir aí frente a esses momentos que a gente vive, que vivemos em outros momentos e que vai se repetindo ao longo da história. Que emergem, às vezes, com muita força e a gente, né, participando do momento histórico, não fica alheio, né? Não ficamos na clínica, na pesquisa, eu acho que é um imperativo não ficarmos também. Não, tu falaste não ficamos alheio, me lembrei de um texto que eu acho muito bonito, de uma psicanalista de Israel, da Sociedade de Israel, que é a Yolanda Gampel. Um material sobre turbulência na clínica, em que ela fala justamente que a gente precisa, né? Era um texto pós-eleições norte-americanas, Trump eleito, e ela fala da turbulência na clínica que isso evocou. E ela diz que a gente não pode trabalhar em momentos de turbulência externa, que a gente não pode trabalhar apenas no interior, no mundo interno. A gente tem que trabalhar na borda. Então, nem no exterior, nem no interior, mas numa borda que isso possa transitar. E ela acaba o texto dela falando, é muito legal isso, ela acaba justamente, ela se pergunta, né, se autoquestiona, onde está a esperança? Ela diz alguma coisa assim, e aí ela responde algo do tipo, audácia, Yolanda, sempre audácia e coragem, né? Eu acho que, então, mais ou menos o papel é esse, que audaciosos e corajosos nós podemos nos manter pensando e buscando algo que ligue, né? Que conecte, porque senão fica muito disruptivo e aí não há pensamento e a gente não resiste, de fato, como humanidade. Bom, espero que todas essas ideias aí que nós trocamos hoje suscite bastante pesquisa, né? Não só em psicanálise, mas hoje a gente, claro, mergulhou muito mais nela, por óbvio, mas que todas as linhas, né, de psicoterapia aí também possam expandir essa reflexão e aguardamos aí na Revista Brasileira de Psicoterapia submissões, né? Porque temos muito interesse aí de poder compartilhar com os colegas e publicar sempre é uma maneira de se conectar, né, nesse momento que é muito necessário. Não sei, Aline, se tem mais alguma observação assim que tu queira fazer, se tem alguma coisa importante que eu esqueci de falar e que tu tem que me sinalizar em código para que eu não deixe de falar. Não, tu foste bárbara. A melhor mas é que é fácil com essas companhias.
Não, foi um prazer, te agradeço. Eu, mais uma vez, queria agradecer. O Félix está conosco, tem vários amigos aqui comentando, nos incentivando. Eu acho isso um momento bastante importante. Agradecer a ti, que foi e és uma colega querida, a Neuza, né, que foi minha professora e agora está aqui dividindo esse momento, me deixa, acho um privilégio sem fim. Então, agradecer, acho que foi a comemoração do Dia do Psiquiatra perfeita. Eu estou Foi absolutamente satisfeita. maravilhoso, foi um prazer, foi divertido estar aqui com vocês. Agradeço aos amigos que ficaram conosco nessa noite. Né? Agora vamos deixar disponível gravado aí para vocês olharem várias vezes e voltarem para esse momento. Tá ótimo. Certo, Aline? Muito obrigada Eu que te pela tua agradeço. participação, pelo teu carinho. De nada. Muito obrigada, boa noite a todos. Obrigada, obrigada, Nilson. Tchau. Tchau, tchau. Bom, pessoal, me despeço agradecendo aí o acompanhamento de vocês na nossa live, agradecendo ao CELG pelo convite, né, na figura do professor Félix, diretor, também da Luísa e do Alexandre, que organizam, né, com muito cuidado e supervisionam esse processo de fazer lives, nos treinam, nos ensinam como é que faz. Então, muito obrigada a todos vocês por estarem conosco aí nessa noite de Dia do Psiquiatra. Um abraço a todos, fiquem bem, se cuidem. Até a próxima.